YouTubers, tudo bem? Hoje nós vamos começar e continuar sobre uma incursão ao nosso inconsciente. A primeira coisa que nós temos que parar e pensar é que nós temos que avaliar a natureza dos nossos instintos e dos nossos apetites mais básicos. Ou seja, nós precisamos ter conhecimento da natureza do nosso instinto. Todo homem, ele já nasce com seus instintos e nós precisamos conhecer quais são esses instintos que nos dominam. O mundo deve muito a Freud, pois Freud, através da psicanálise, foi o homem que conseguiu pegar a mente e como que colocar como num raio-x para poder descrever então toda a sua atividade complicada. E Freud então dividiu a mente humana em três partes, onde é o id, o ego e o superego. Se nós formos fazer uma comparação como uma casa, por exemplo, nós poderíamos dividir a casa em três partes, onde nós teríamos então o porão, que seria a parte subterrânea da casa, que seria o nosso inconsciente. Nós teríamos então o andar principal da casa, onde nós interagimos e vivemos, isso seria a parte consciente. E nós teríamos o sótão, a parte de cima, onde seria então a nossa consciência em si, ou o superego, aquela parte moral existente dentro de cada um de nós, aquilo que nos policia durante todas as nossas atividades. Nós sabemos que o porão de uma casa nem sempre está tão em ordem e tão limpo, como deveria ser, como no caso o andar principal, que está sempre limpo. E muitas vezes há porão de muitas casas, que é lá onde então se torna como um depósito, onde guarda todas as velharias, tudo aquilo quando não for mais de útil. Além de também existir dentro do porão o abastecimento então todo da casa principal. O nosso inconsciente nada mais é do que o armazém de todos os nossos instintos primitivos. Nós temos o hábito, geralmente, de sempre dar desculpa a nós mesmos e aos outros quando esses impulsos, esses instintos que estão na nossa vida, eles começam a povoar então o nosso comportamento e começamos a agir de uma maneira completamente diferente. Muitas pessoas sempre têm um álibi então para dar desculpa referente ao comportamento que eles estão vivendo. Muitos falam então, não, isso daí já é um mal hereditário. Muitos reclamam, dizem que é por causa da pobreza, muitos por causa de obstáculo, outros às vezes frustrações, principalmente frustrações conjugais. Ou seja, a pessoa sempre tem uma desculpa para dar sobre o tipo de comportamento que elas estão fazendo, ou seja, não estudam a natureza dos seus instintos, não sabem por que estão fazendo isso e para não ter o trabalho de vasculhar e ver por que estão agindo daquela forma, então simplesmente usam e ficam por trás de uma tal desculpa. Principalmente em questão do mal hereditário. Muitas pessoas, às vezes, por ter os seus pais, muitas vezes que ao resolver alguns problemas, são os pais geralmente nervosos, e elas, ao resolverem também algum problema, dizem, não, eu penso como meu pai, eu ajo como meu pai, como se isso fosse uma coisa herdada, como se fosse uma coisa hereditária. Mas na verdade as pessoas estão erradas. Isso não é uma coisa hereditária, isso é uma coisa adquirida. De tanta convivência com os pais, acabam adquirindo então uma forma de agir do pai e começam a agir da mesma forma e dizem que isto é uma coisa hereditária. Não, é uma coisa adquirida. O fato de seus pais às vezes serem nervosos para resolver algum problema, você não sabe o estado de vida, o estado histórico deles, que fizeram com que eles tenham esse tipo de temperamento. A história da vida de cada um é completamente diferente. Não podemos tomar isso como álibi para dar desculpas então aos nossos temperamentos que nós muitas vezes não queremos mudar. Então precisamos tomar muito cuidado referente a isto daí. Então, nós temos esses instintos existentes dentro de cada um de nós, que existem no porão do nosso inconsciente. E há muitas tendências destruidoras que também habitam dentro do ser humano. E se nós abrirmos a porta e escarcararmos a porta de nossa mente, dando vazão então a esses instintos destruidores, então, como muitos fazem, então a sociedade sofre a consequência. Por isso que nós vemos muitas vezes muitos assassinatos, são muitos roubos, muitos estupros, muitas violências que nós vemos hoje em dia. São pessoas que dão vazão a esses instintos
né? E por isso a humanidade está sofrendo cada vez mais. Você pode dizer, não, mas eu não dou vazão, né, à liberdade, a esses instintos. É certo que muitas pessoas às vezes não dão tanta vazão, né? Nós vemos um caso, olha o que o inconsciente pode causar em nossas vidas, as forças encontradas no inconsciente, a qual nós não estamos conscientes delas, né? Porque essas forças destruidoras existem, habita a cada ser. Nós precisamos conhecer para poder então, né, equipado melhor com conhecimento, podemos então trabalhar melhor essas forças inconscientes, essas forças destruidoras. Então, às vezes você pode dizer, não, mas eu não dou vazão a elas, certo? Por quê? Porque se nós dermos vazão aos nossos instintos destruidores, então a sociedade com certeza há de sofrer em questão disso, não somente a sociedade, mas nós também. Então, o que nós fazemos com esses instintos, né? Essas forças destruidoras? Nós reprimimos ela dentro de nós. Nós reprimimos esses desejos, né, instintuais que é contra a sociedade. E a partir do momento que nós reprimimos isto, torna-se cada vez maior a nossa luta para cada vez mais nós ir reprimindo. Chega uma hora que quando essas forças estão prontas para quebrar o elo, para se manifestar em nossas vidas, é onde nós ficamos emocionalmente doentes. É onde aparecem então os distúrbios nervosos. É onde aparecem muitas vezes as doenças neuróticas. Nós vemos o caso de muitas dores de cabeça, indigestão nervosa, muita insônia, às vezes depressão, transtornos mentais então e neurótico começa a correr na vida de uma pessoa que ele está ali reprimindo. O que são então essas enfermidades? O que são esses sintomas que se apresentam? Esse sintoma que se apresenta nada mais é como um meio de socorro, ou seja, uma defesa psíquica para que nós não venhamos cometer então aquele ato errado. Nós vemos que muitas pessoas às vezes têm medo da loucura, mas na verdade ele não tem medo da loucura, ele tem medo de cometer alguma coisa que seja contra a sociedade, que seja uma coisa errada. Nós vemos que as pessoas não conhecem os seus instintos e com isso elas sofrem muito. Se nós pararmos e dar um exemplo, nós temos então o impulso sexual, que todas as pessoas, toda a humanidade tem. O impulso sexual nada mais é como uma fornalha que também existe dentro do porão e o qual então precisa ser controlado com um termostato a fim de que fique na temperatura normal. Freud chama esse impulso sexual de libido, a qual nós precisamos controlar essa chama. Quando muitas pessoas não controlam essa chama ou deixam apagar, tornam-se pessoas frias. Há outras pessoas então que suportam o desconforto do calor e por causa do abuso e por causa do descuido, então dão vazão a esse impulso. Daí a consequência de muitas pessoas hoje sofrerem em questão de laços afetivos, porque não tem controle sobre a sua libido, não tem controle sobre esse impulso sexual, um instinto que é natural de todos os seres humanos. Daí muitas pessoas então sofrerem por consequência disso, não conseguem dominar o instinto sexual sobre a sua vida. Isto é uma força que vem do porão do nosso inconsciente, que nos estimula, porque o impulso sexual estimula o ser humano à procriação, né, a criar os seus lares, criar a sua família. Mas o abuso dessa força leva a consequências desastrosas e a muito sofrimento, por isso que muitos têm sofrido por causa disso. Né? Muitas pessoas às vezes não encaram o porão de suas mentes, né? Muitas vezes uma pessoa numa casa, por exemplo, muitos não querem descer ao porão para limpar o porão porque eles têm medo do que pode encontrar lá. Não somente vão encontrar coisas velhas, mas talvez possa encontrar alguma coisa repugnante, né? Um rato, por exemplo, baratas, né? Aqueles que têm fobias a isso. O porão da nossa mente é da mesma forma. Muitas pessoas não querem entrar no porão do seu inconsciente porque tem medo do que possa encontrar. Tem medo de saber que tipo de instinto estão dominando as suas vidas. Né? Muitas pessoas, às vezes, diante de uma comunidade religiosa, eles ali participam, mas eles não aplicam a fundo a palavra nas suas vidas a fim de não descobrirem o nodo nas suas vidas, a mancha nas suas vidas, não encontrarem os seus próprios defeitos através do qual eles poderiam corrigir e ser pessoas diferentes. Por quê? Porque lá no porão de nossas mentes, lá está o quê?
lá está todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, tudo aquilo quanto nós aprendemos, né? Todas as lembranças passadas, tudo está no porão do nosso inconsciente, estão ali guardados, pronta para ser usadas no nosso dia a dia, desde quando nós precisamos. Por exemplo, toda vez que você vai tomar uma decisão, tomar uma atitude, fazer alguma coisa, você sempre está sendo influenciado por aquilo que você aprendeu, vivenciou e experiências que você teve no seu passado. Isso influencia a sua vida e suas decisões no dia a dia. Por isso a grande importância para cada um de nós está sempre fazendo uma releitura, fazendo um inventário das coisas que você adquiriu, das experiências que você já viveu, a fim de que você possa utilizar aquelas experiências boas e produtivas e se livrar completamente de todas aquelas que são ruins e destrutivas, daquela a qual não tem proveito nenhum. Nós precisamos encarar a nossa própria vida psíquica, nós precisamos estar apercebidos quanto a isso. Por isso que muitas pessoas, às vezes, sempre dizem, ora, não devia ter feito isto, não devia ter falado aquilo. E isto é uma prova que as pessoas estão sendo influenciadas por instintos e tendências, né, que estão no porão do seu inconsciente e não têm mera consciência disso. Porque se eles tivessem consciência, não fariam aquilo que não deveria ter feito, não falariam aquilo que não deveria ter falado. Então, é uma coisa muito importante nós avaliarmos a natureza do nosso instinto, saber como eles funcionam na vida de um ser humano, saber como ele funciona na sua vida, parar e controlar mais a nossa libido, esse impulso sexual existente dentro de cada um de nós, não dar vazão aos nossos instintos, não, mas saber controlá-los na temperatura normal, sabendo utilizar o nosso instinto de forma dosada, né? E tomar muito cuidado por aquelas tendências que nós reprimimos dentro de nós. Isso precisa ser trabalhado. As lembranças passadas precisam ser trabalhadas na nossa vida, a fim de que nós possamos ter uma vida abençoada e uma vida produtiva. Então, esse é o trabalho do inconsciente. Tudo quanto está no inconsciente é porque ele está longe de nossa consciência. Não temos consciência de que esses instintos estão influenciando as nossas vidas. Por isso, nós temos que parar e estudar e refletir referente a isso. Como disse a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade sobre a sua vida, esta te libertará. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.